A minha preocupação com descarte de resíduos se multiplicou por 1000 depois da minha última viagem para Belém. A cidade de Belém é composta por diversas ilhas, e uma dessas ilhas é a Ilha do Combu, que eu tive a oportunidade de visitar por 2 vezes. E na primeira vez que eu fui assim que eu cheguei, porque eu queria curtir, conhecer a ilha. Escolhi um restaurante, perguntei qual que era o melhor para tomar um banho. Então, o barqueiro me levou para um restaurante X, que não cabe aqui dizer o nome. O restaurante era super gostoso, eu tomei meu banho, passei a tarde lá, conheci uma família. Eles me ensinaram a comer o açaí adoçado com farinha, com linguiça calabresa e peixe frito. E essa foi a minha refeição naquela tarde, muito interessante, inclusive. E já na hora que eu estava indo embora, eu passei do lado da casa para ir ao banheiro. No caso desse restaurante especificamente, eu entendi que as pessoas moram ali. Então, o banheiro é meio que o banheiro da casa. E aí eu passei do lado da casa para ir ali no banheiro. Só que quando eu passei, eu vi uma montanha de lixo jogada. Tinha um caminhozinho feito de madeira, assim como toda a estrutura do restaurante era feita de madeira. E entre esse caminhozinho de madeira e a casa tinha um barranquinho. E esse barranquinho estava cheio de lixo. E ali ele estava principalmente cheio de garrafas PET. E eu fiquei olhando aquelas garrafas. Aquilo me incomodou de alguma forma, mas eu não entendi muito bem por quê. E o tempo passou. Isso foi no primeiro dia que eu cheguei, em um domingo. Nós fomos fazendo a viagem, fazendo diversas visitas a muitos lugares, e todo mundo sempre falando de sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. Isso é muito latente lá. Até que uma semana depois, no sábado, depois desse domingo que eu tinha visitado a ilha, nós fomos fazer um roteiro turístico mesmo na Ilha do Combu com a empresa Vida Cabocla, que inclusive eu deixo a indicação dessa empresa para vocês, porque eles são incríveis, maravilhosos. Eu já citei eles aqui, inclusive, o Mário fez todo o acompanhamento do nosso grupo. Nós fomos conhecer o chocolate da filha do Combu, que é da Dona Nena, e depois nós fomos almoçar na saudosa Maloca, que é o restaurante da chefe Prazeres. E foi ali que eu entendi o meu incômodo com a garrafa PET. O restaurante Saudosa Maloca é considerado um eco-restaurante. E o Mário explicou pra gente todas as ações que eles tomaram de preocupação ambiental. Então, no Saudosa Maloca, eles não têm, por exemplo, garrafa de água, garrafa PET. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma garrafa PET ela pode demorar de 200 a 600 anos para se decompor. E assim, eu sei que isso é muito distante da nossa realidade, porque eu era a pessoa que ouvia falar isso e falava, tá bom. Porque a gente tá aqui na cidade, né? Eu moro em Brasília, num centro urbano. Então eu bebo uma água numa garrafa PET, eu jogo a garrafa no lixo e ela some da minha vida. Ela some do meu campo de visão. Nem importa se essa garrafa foi destinada corretamente, se o lugar que eu joguei era para resíduo orgânico, para resíduo reciclável, para resíduo indiferenciado, não importa. O que importa é que essa garrafa simplesmente some da minha visão e provavelmente eu nunca mais vou encontrar com ela na minha vida porque eu moro numa cidade. Só que, gente, 200 anos, que é o mínimo que essa garrafa demora para se decompor, significa que quando os meus netos nascerem, essa garrafa ainda vai existir. E quantas garrafas que eu não usei durante toda a minha vida? Mas vamos voltar. Quando você mora numa ilha, como é o caso da Ilha do Combu, a garrafa não some. Se você não se predispor a destinar ela como resíduo reciclável, ou mesmo que esteja misturado, mas a destiná-la como resíduo, ela vai ficar ali no seu quintal, que foi o que eu entendi que acontece naquele primeiro restaurante que eu visitei. Provavelmente eles não têm uma destinação adequada de resíduo e as garrafas vão se acumulando ali. Eu fui pesquisar e, pelo que eu entendi, a partir de 2020, que a Ilha do Combu passou a ter uma coleta seletiva de resíduos sólidos. Vocês têm noção que isso tem 3 anos? Que a gente está em 2023 e só há 3 anos que uma ilha
que fica a 15 minutos de barco de Belém do Pará, que é uma cidade grande, foi ter coleta seletiva de resíduo sólido. Gente, isso é bizarro, para não dizer outra coisa. Então passa um barco recolhendo os resíduos 3 vezes na semana. Só que para ele recolher, alguém tem que ter separado. E isso depende da boa vontade, do conhecimento mesmo das pessoas, do esclarecimento das pessoas, da preocupação ambiental das pessoas, que é o que a Prazeres e toda a equipe dela tem ali na Ilha do Combu. Então, voltando para o restaurante Saudosa Maloca, enquanto a gente estava lá, eles explicaram pra gente que eles não trabalham, por exemplo, com garrafa d'água. Eles conseguiram substituir por o que a gente chama aqui de água da casa em Brasília, que nada mais é do que uma água filtrada, que é servida em garrafas de vidro na mesa assim que a pessoa chega. Ela não chega a ser cobrada do cliente e o cliente consome essa água em copos personalizados do restaurante Saudosa Maloca. Além disso, eles fazem a destinação correta de todos os outros resíduos recicláveis e sempre dão preferência para adquirir produtos que estejam em latinhas de alumínio, porque elas são 100% recicláveis. Além disso, todos os resíduos orgânicos são colocados em biodigestores, que transformam esses resíduos em gás de cozinha, que é utilizado no próprio restaurante. O Mário explicou pra gente que eles não conseguem fazer com que esse gás saia com uma alta pressão, como acontece com o gás de cozinha de botijões comuns. Então não é um gás que eles conseguem utilizar para fazer uma fritura, por exemplo, que depende de uma temperatura mais alta. Só que ele funciona super bem para cozidos longos, por exemplo. Então veja, é um restaurante que tem uma ação incrível de sustentabilidade, demanda preocupação e esclarecimento, porque eles sabem que eles moram na floresta e que eles não podem dar uma destinação inadequada para aquele lixo, principalmente porque eles vão encarar aquele lixo todo dia, ele não vai desaparecer. Ou ele vai desaparecer se ele for jogado no rio, que é o que infelizmente muitas pessoas fazem. E eu não tô aqui para julgar, para falar, vocês estão errados, porque eu era uma pessoa que não me importava tanto aonde que eu ia jogar aquele lixo, para onde que aquele lixo ia. Confesso para vocês. Tem que reciclar? Tem que reciclar. Sim, reciclagem é importante. Destinação correta de resíduos. Mas a consciência que eu ganhei, entendendo o que é ter um rio como a sua rua, eu nunca tinha tido em nenhum outro lugar. E eu desejo do fundo do meu coração que você consiga ter essa consciência. Porque eu entendi que a garrafa não precisa estar olhando para mim todo dia e dizendo, eu estou aqui, eu não me decompus. Eu vou demorar muitos séculos ainda para me decompor. Para que eu me preocupe com a destinação que eu vou dar para essa garrafa plástica. Então eu voltei para Brasília com uma consciência totalmente diferente. E como eu sei que muitos de nós, ou a maioria de nós, vivemos em grandes cidades, em centros urbanos, em que a gente joga o lixo em um pote com um saco e ele simplesmente some da nossa visão e a gente nunca mais vai olhar para eles, eu quis trazer isso aqui para compartilhar com vocês, porque isso mudou a minha forma de agir. E eu espero que de alguma forma isso possa mudar também a forma de você agir. Além disso, a gente sabe, por exemplo, que a Amazônia está vivendo uma das piores secas de toda a história. Então, tem muitos outros fatores envolvidos? Sim, tem muitos outros fatores envolvidos. Mas se a gente começar tendo uma atitude muito pequena, que é destinando corretamente o resíduo que a gente produz, isso já vai ter um impacto grande, sim. A gente não precisa se tornar uma pessoa que não consome, que não vive, que se restringe de muita coisa para viver num mundo melhor. A gente pode simplesmente mudar pequenas atitudes. Então eu trouxe essa consciência aqui para casa e todos os dias eu tenho compartilhado com a minha família e a gente já mudou a preocupação que a gente tem com a separação do nosso lixo. A gente tem coleta seletiva aqui em Brasília, só que a gente fazia uma separação de lixo bem meia boca, não vou mentir para você. E depois dessa viagem, a gente tem tomado muito mais cuidado com a divisão do resíduo que a gente tem feito.
Então eu espero que você possa ser tocado por toda essa história, que você tenha a oportunidade, inclusive, de conhecer a saudosa Maloca e o trabalho incrível que a Prazeres, junto com o Mário e com a Dona Nena e tantas outras pessoas têm feito lá em Belém, na Ilha do Combu, e que mesmo que você não vá até lá, que você procure observar as suas atitudes e se preocupar. Porque a garrafinha não vai ficar olhando para você durante tanto tempo, mas os impactos climáticos estão sendo sentidos em todos os lugares, em todo o mundo, e não tem como negar, a não ser que você queira se cegar e fechar os olhos.